O peixe morre pela boca e o homem pela língua. Salmo de número 52 diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Doeg, o edomita, disse a Saul: Davi foi à casa de Aimeleque. Porque conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro, não sabe que o amor de Deus dura para sempre. O dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Esta é a palavra do Senhor. Amém. O peixe morre pela boca e o homem pela língua. Gente, como dói o corte que a língua faz. Quem já foi traspassado pela língua de alguém, sabe o quanto o corte é profundo, pois penetra lá dentro da gente, como a espada. A língua atravessa a alma, demora para estancar o sangramento, e quando o sangue para de jorrar, a ferida fica aberta, inflama e lateja a dor da pessoa que foi vítima do golpe da maledicência. Tiago, que foi irmão de Jesus, ele diz na sua carta, no capítulo 3, versículo 8, que a língua é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero, e é mesmo. Quem foi que nunca sofreu com a língua dos maus? Quem de nós nunca sofreu o corte de uma língua penetrante, maldosa? Sendo assim, gente, não é à toa, não é por capricho, que a língua mentirosa seja uma das coisas que o Senhor mais odeia, conforme nos diz Provérbios 6, verso 17. Afinal de contas, Tiago também disse que a língua é um mundo de maldade, que corrompe todo o corpo. A língua ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno é quem acende a língua. Tiago 3, verso 6. Um dos exemplos mais claros do que Tiago escreveu pode ser encontrado na história que compõe o pano de fundo, ou que serviu de inspiração para o Salmo 52 que a gente acabou de ler. Você percebeu que o cabeçalho do Salmo 52 registra que este salmo se trata de um salmo de Davi, veja aí no cabeçalho, um salmo de Davi, sobre a ocasião em que um homem chamado Doeg, não é Dengue, é Doeg, ele era edomita, e esse homem disse a Saul: Davi foi até a casa de Aimeleque. Pois é, o salmo, gente, esse salmo nasceu da convalescência de Davi, da convalescência do homem segundo o coração de Deus, que foi traspassado pela língua inflamada pelas chamas do inferno, a língua de Doeg. Se você quer conhecer a história toda, a história está lá no primeiro livro de Samuel.
Primeiro livro de Samuel, em 2 capítulos, no capítulo 21 e no capítulo 22. Portanto, antes de nós mergulharmos no Salmo, é bom que nós entendamos um pouquinho do que aconteceu, já que Davi, o autor do Salmo, nos diz o contexto. A história é a seguinte: o que nós sabemos desse episódio é que Davi, houve um tempo da vida dele em que ele precisou viver fugindo do ciúme e da fúria de Saul. Saul era o rei de Israel na ocasião. Saul temia pelo seu trono. Saul achava que Davi estava armando para tomar dele o trono para si. Davi, portanto, passou a viver fugindo. E uma das pessoas que passou a ajudar Davi pela amizade íntima que tinham, e não com o propósito de tirar o trono de Saul, mas tão somente com o propósito de dar apoio ao amigo, foi um homem chamado Jonatas. Jonatas, por coincidência, era filho de Saul. Davi vivia fugindo, e houve um momento em que Davi estava faminto. Daí ele foi parar numa cidade chamada Nobe, e lá ele foi buscar pão para comer. Era um local, era uma casa, onde nela o sacerdote principal era Aimeleque. Debaixo dele outros sacerdotes, pelo menos 80 sacerdotes, estudavam e aprendiam desse homem. Mas Aimeleque, o responsável pela casa de sacerdotes, quando viu Davi chegando, notou que tinha alguma coisa errada acontecendo. Por quê? Porque Davi estava sozinho. Davi, que já havia sido um dos guerreiros de Saul, Davi estava sem seus soldados. E Davi também, quando chega à cidade de Nobe, Davi não foi precedido pelo anúncio da chegada de um dos homens do rei. Portanto, era costume que um homem da envergadura de Davi, quando fosse a uma região como aquela, duas coisas aconteceriam pelo menos. Primeiro, chegaria um anúncio do palácio dizendo: Davi está para chegar. Segundo, quando Davi chegasse, acompanhando Davi, deveria vir seu bando de soldados. Só que Aimeleque estremeceu quando ele se deparou com Davi sozinho e sem nenhuma palavra prévia de anúncio. O sacerdote Aimeleque sabia que aquilo não era normal. Daí Davi precisou mentir. O texto de Samuel diz que Saul o havia enviado. Davi diz: foi Saul que me enviou para tratar de um assunto secreto. E por isso, Davi continuou dizendo a Aimeleque: ninguém deveria saber, ninguém deveria divulgar que eu estive aqui na sua casa. Só que mentira tem perna curta, e nesse contexto, nós encontramos o autor de 1 Samuel inserindo uma nota. Nota esta que é para deixar o leitor do texto de orelha em pé. Davi chega, Davi diz que estava numa missão secreta em nome de Saul, era mentira, ele na verdade estava fugindo de Saul, então ele diz isso para que Aimeleque pudesse socorrê-lo, dando a ele pão. E Davi diz: não conte nada para ninguém, que ninguém fique sabendo que eu vim aqui. Mas olha o que diz o verso 7 de 1 Samuel 21. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá, naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Gente, Doeg não apenas viu quando Davi pediu para comer, Doeg não apenas deve ter ouvido Davi mentindo que ele estava lá em nome do rei, mas Doeg testemunhou o momento em que Davi pediu a Aimeleque uma arma, dizendo: eu não tenho lança, eu não tenho espada, eu preciso de uma arma. E aí Aimeleque dá a Davi a seguinte resposta:
E Doeg está ouvindo. Aimeleque diz, 1 Samuel 21, versos 9 e 10, Davi, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Essa espada está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Respondeu Davi, dê-me essa espada. Não há outra espada melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Pronto. Estava ali pronto. Prato cheio para Doeg. A história prossegue. E no capítulo 22, seguinte a este, nós encontramos Saul. Saul, mais uma vez, estava no meio dos seus surtos paranoicos, achando que Davi estava vivendo para tramar uma forma de tomar o reino das mãos dele. Mas ele não apenas tinha seus surtos paranoicos, Saul também era tomado de tempos em tempos por crise de autopiedade. Por que Saul era assim? Por que Saul era um homem que vivia na paranoia de que Davi queria tomar o trono dele? Por que Saul vivia com esse sentimento de autopiedade que destruía ele? Porque ele temia os homens, ele temia, ele vivia, ele era viciado na aprovação dos homens. E o texto de 1 Samuel 22 é impressionante quando nos relata o contexto em que Doeg leva a fofoca. 1 Samuel 22, de 5 a 8, se você quiser acompanhar, abra lá. 1 Samuel 22, de 5 a 8. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi. Quem é Gade? Gade é aquele profeta que recebeu Davi logo depois de Davi ter saído lá da casa do sacerdote Aimeleque. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi, deixe a fortaleza. Fortaleza esta era a famosa caverna de Adulão. Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Naquela ocasião, Saul, imagine a cena, gente. Saul estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, debaixo de uma tamargueira. Tamargueira era uma pequena árvore, mas que era frondosa o bastante para oferecer abrigo do sol. Então está lá Saul, eu posso vê-lo com a lança fincada no chão e ele apoiando a cabeça assim, desconsolado. Na colina de Gibeá. Quando Saul ouviu a notícia, gritou aos seus oficiais, escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé, a saber, Davi, prometeu campos e videiras a todos vocês, prometeu torná-los generais e capitães de seu exército, foi por isso que conspiraram contra mim, e agora ele está vociferando contra seus próprios soldados. Por quê? Paranoia, autocomiseração, e aí vem a autopiedade. Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho Jonatas assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Não tiveram pena de mim, sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Meu Deus, esse homem precisa de um divã. Doeg, aquele que escutou a conversa de Davi com Aimeleque, Doeg mais uma vez estava de plantão, aguardando a grande oportunidade de autopromoção. Daí, como ninguém ousou responder a Saul, ninguém ousou contra-argumentar Saul, Doeg entendeu que aquele era o seu momento de glória. E aí Doeg
fofocou. E aí Doeg usou a língua para cortar. Olha o que diz o texto, 1 Samuel 22, versos 9 e 10. Então Doeg, já que nenhum soldado de Saul disse qualquer coisa, Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: Saul, por acaso, quando eu estava em Nobe, vi esse tal filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, orou por ele. Depois, Aimeleque não só deu comida para ele, mas também deu a espada de Golias, o filisteu. Pronto. A língua tinha rasgado a alma de Davi. A língua de Doeg, acendida pelo fogo do inferno, para usar a linguagem de Tiago, tinha acabado de desferir um golpe mortal contra Davi e dezenas de pessoas inocentes. Como assim, pastor? É que a história prossegue. O que Saul fez? Saul mandou chamar o coitado do Aimeleque, o sacerdote. O sacerdote se apresenta ao rei. O sacerdote oferece argumentos sóbrios ao rei. Se você ler o texto, você vai ver isso. Aimeleque diz, por exemplo: meu rei, Davi não tem nada contra você. Não tem homem mais honesto e fiel a você do que Davi. Eu orei por ele uma vez. Não tem nada disso, não há motivo para você ficar assim, meu rei. Tentou dissuadir Saul daquela paranoia, daquela perseguição, mas Saul estava cego pelo ódio. Sabe qual foi a decisão de Saul? Ele decidiu matar Aimeleque. Você merece morrer, a sentença é de morte. Não só Aimeleque, Saul decidiu que tinha que matar todos os familiares de Aimeleque. E não apenas Aimeleque e os da sua casa, tinham que morrer todos os sacerdotes, todos os familiares dos sacerdotes que estavam lá na casa dos sacerdotes em Nobe, no momento em que Davi foi lá, porque Saul considerou todos eles traidores. Saul ordenou que se cumprisse o mandato de morte. Nenhum soldado de Saul se atreveu a tomar a dianteira. Temiam pela intervenção de Deus, sabiam que Saul não tinha razão naquilo. Ninguém se ofereceu para obedecer à ordem de Saul. Aí Saul teve uma ideia brilhante, uma ideia melhor. Saul sabia com quem ele podia contar. E aí o texto diz assim, 1 Samuel 22, 18. Então Saul disse a Doeg: mate-os você mesmo. E naquele dia Doeg os atacou e ao todo ele matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos, ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Olha o que a língua faz. A língua matou dezenas de pessoas. Quando Davi, gente, soube dessa tragédia, ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado. Olha o que diz, segundo 1 Samuel 22, 22. Davi disse assim: eu sabia, quando eu vi Doeg naquele dia, lá em Nobe, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique aqui comigo, Abiatar. Não tenha medo, eu o protegerei. Pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você está seguro. Que história. Essa história, gente, ela não é mencionada de novo na Bíblia. Ela termina aqui. Ela só é mencionada de novo no cabeçalho do Salmo 52 que a gente leu.
E para a gente absorver melhor o conteúdo do Salmo 52, a gente tem que ter essa história em mente, saber do pano de fundo. Por isso eu tomei seu tempo para contar essa história. Volte-se agora para o Salmo 52, porque o que nós temos no Salmo 52 é a reação pessoal de Davi diante de Deus. É Davi se expressando a Deus, depois de ele mesmo e dezenas de outras pessoas terem sido vitimadas pela língua infernal de Doeg. Então, quando a gente lê o Salmo 52, o que a gente aprende com o homem segundo o coração de Deus, é que o peixe morre pela boca, e o homem pela língua. Quer ver uma coisa? Já que nós sabemos o pano de fundo da história deste Salmo, eu quero que você veja 3 conclusões que Davi nos apresenta sobre a malignidade da língua. 3 conclusões dele sobre a malignidade da língua. Primeira coisa, toda faca, para ter um bom corte, precisa ser amolada, precisa ser afiada. A língua também. E você sabe qual é a pedra de amolar línguas? O coração. O coração é a pedra de amolar línguas. O coração é a pedra de amolar línguas. A primeira coisa que Davi revela no Salmo 52 é que o problema da língua é um problema do coração. O fofoqueiro não tem problema com a língua, mas com o coração. Nenhum de nós tem problema com a língua. Temos com o coração. O coração é a pedra de amolar línguas. O pastor Isaltino conta num de seus comentários que para o povo hebreu a língua era o caráter da pessoa. Tanto é verdade que o próprio Jesus, quando ele vai confrontar os fariseus, em Mateus 12, 34, Jesus diz assim aos fariseus: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Como poderia alguém como vocês, que são maus, usar a língua para dizer algo bom e correto? É impossível. Por que, Jesus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A língua fala daquilo que vem do coração. Portanto, eu digo, o coração é a pedra de amolar línguas. A maldade do coração, gente, é o que faz a língua cortar. O que a pessoa é no coração, ela vai manifestar nas suas palavras, ela vai manifestar nas suas posturas, ela vai manifestar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Portanto, o que você vê no Instagram não são fotos ou comentários, você vê coração. É verdade. O que você vê numa mensagem que você recebe no WhatsApp é o coração. Esse é o conceito por trás das palavras de Davi nos versos iniciais do Salmo 52. Tire suas próprias conclusões, agora que te dei todas essas informações, já que nós sabemos o pano de fundo, tendo aqui Doeg em mente, como ele usou a língua, como ele agiu. Observe por que Doeg foi capaz de traspassar tantas pessoas inocentes, primeiro com a lâmina afiada da língua dele, e finalmente com a lâmina afiada da sua espada. Veja aqui o coração de Doeg, e veja se o coração de Doeg não era a pedra que amolava a língua dele. Salmo 52, de 1 a 4, leia. Porque conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro. Você se acha um grande homem, não é, Doeg?
Por que você foi contar vantagem para Saul? Por que você foi dizer o que não deveria ter dito, quando todos os soldados se calaram, sabendo que Saul era um homem que estava em crise, Saul era um homem que estava vivendo um momento delicado? Por que você foi contar vantagem, dizendo que você ouviu o que Saul falou a Aimeleque? Por quê? Aí você vê a frase seguinte: eu sei por quê. Porque você queria o amor do rei. Porque você queria que o rei te elogiasse e te exaltasse. Doeg, você é doentemente dependente do amor dos homens. Uai, pastor, o texto não diz isso. Diz sim. Olha a frase a seguir. Doeg, você não sabe que o único amor que dura para sempre é o amor de Deus? O amor dos homens, especialmente como um homem como Saul, o amor dos homens dura tão somente durante o tempo em que lhe é conveniente. O amor de Deus não, o amor de Deus dura para sempre. Doeg, o dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Doeg, sabe por que sua língua corta tão afiada? Porque o dia inteiro você trama no seu coração, você afia sua língua nos seus pensamentos e desejos maldosos. Afiando a língua naquilo que você sente, naquilo que você trama. E sabe por que sua língua é tão bem afiada no seu coração? E aqui Davi diz de novo: o seu coração ama o mal mais do que o bem, e fala mais mentiras que verdade. Por que alguém é mentiroso, gente? Porque ele ama o mal. Nunca mais pense que o problema de uma pessoa é a língua. Não é, é o coração. Você gosta de destruir os outros, gosta, veja, vem do coração, gostar vem do coração. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, com a sua língua. Seu mentiroso, diz o texto. Meu Deus. Gente, quando o coração é pedra de amolar línguas, essas línguas cortam muito. Agora, como é que um coração pode se tornar pedra de amolar línguas? O texto disse: quando o amor de Deus não nos satisfaz, quando o amor de Deus não satisfaz a alma do pecador, ele vai buscar amor nos homens. Quando Cristo não é mais a fonte que sacia o coração das pessoas, quando o desejo do indivíduo é pelos amores desta vida, pelos prazeres passageiros do pecado, quando o desejo dos homens é pela glória recebida dos homens, o coração se torna pedra de amolar a língua. E gente assim ama o mal. Gente que não se satisfaz em Cristo, gente que não se vê em Cristo, não se enxerga em Cristo, gente assim passa o dia todo remoendo maldade, tramando massacres. Gente assim acha prazer em perfurar os outros com a língua, para vê-lo sangrar, porque ver o outro sangrar é crescer aos olhos daquele que você quer agradar. Cada espada no abdômen de um sacerdote era Doeg dizendo: Saul vai gostar, Saul vai gostar, Saul vai gostar. Oh, meu povo,
Gente assim acha prazer em perfurar os outros com a língua para vê-los sangrar. Alimenta-se do sangue dos outros e por isso mentem, distorcem a verdade, contam vantagem, vangloriam-se de ser grande coisa. Doeg se achava grande coisa, por isso que Davi começa dizendo: por que você conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não é que Davi o achasse um grande guerreiro, é que Davi sabia que Doeg se achava. Ah, meu povo, e quem se acha? Cuidado com a língua de quem se acha. Vou repetir. Cuidado com a língua de quem se acha. Porque para se manter, ou para conquistar o lugar de proeminência, quem se acha vai sempre amolar a língua no coração. O coração é pedra de amolar línguas. Gente, e não vai haver cura para a língua, se não houver cura para o coração. É por isso que Paulo escreve, por exemplo, ele prescreve a receita para a cura do coração. Filipenses 4, de 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Não vivam preocupados com coisa alguma. O que acontece com um coração preocupado? Fala para mim, um coração preocupado, seja pelo que for, um coração preocupado, ele vai usar a língua para se defender, para se garantir, para se autopromover, para se proteger, não é verdade? Um coração preocupado é capaz de qualquer coisa, e aí Paulo diz: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam. Peça a Deus aquilo de que você precisa, não use a língua para ganhar. E também lembre-se de agradecer por tudo que Deus já fez. Tudo que Deus já fez o quê? Tudo que Deus já fez por nós em Cristo. Tudo que Deus já fez por nós em Cristo e nos deu em Cristo. Então, toda vez que você for tentado ou tentada a amolar a língua no rancor do coração, achando que alguém tratou você mal, ou quer explorar você, ou difamou você, que seja, toda vez que você tentar amolar a língua nesse ressentimento, ou seja, que sentimento pecaminoso for, leve isso a Deus em oração e agradeça por tudo que Deus já fez. Aí muita gente usa esse versículo para a palavra de fé, né? Eu vou agradecer, eu vou profetizar, obrigado, porque o Senhor já fez. Aí acha que o que Deus já fez é aquilo que eu desejo que Deus faça. Aí usa esse pensamento. Mas não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, agradecendo por tudo que Deus já fez, é tudo que Deus já fez por nós em Jesus. Lembre-se de que em Cristo não somos mais condenados, ninguém levantará condenação, acusação contra os eleitos de Deus. Cristo já recebeu sobre si nossa condenação, portanto, eu não preciso mais usar a língua para me defender. Percebe? Você não precisa mais sair espalhando mensagens, difamando, destruindo, transferindo culpa para se defender. Agradeça pelo que Deus já fez por mim e por você em Cristo. Aí o texto de Paulo continua: então vocês experimentarão a paz de Deus. E o texto prossegue até o verso 9, dizendo: meu povo, gente que aprendeu a buscar a Deus em oração, a se alegrar no que Deus já fez por nós em Cristo, gente que deixa a sua mente se ocupar do que é verdadeiro, do que é puro, do que é de boa fama, no que tem virtude, no que tem louvor, gente que tem no coração Deus, Cristo, a palavra. Gente assim não vai mais amolar a língua no coração para proferir golpes cortantes em autodefesa. Não, gente assim vai apaziguar o coração com fé, com esperança nas promessas de Deus, e vai conseguir, somente assim vai conseguir
pagar o mal com bem e amar mesmo aqueles que nos perseguem. Gente assim não vai usar a língua para matar, vai usar a língua para viver. Segunda lição: o homem morre pela língua. A primeira lição que Davi aprendeu foi: o coração é pedra de amolar línguas. Quer resolver o problema da língua? Resolva o problema do coração. Segunda lição que ele aprendeu: o peixe morre pela boca e o homem pela língua. Olha o que ele diz, Salmo 52, versos 5 a 7. Por isso, por causa desse coração que serviu de pedra de amolar para sua língua, Doeg. Gente, outra coisa importante. Fofoqueiro vai para o inferno, não é porque ele é fofoqueiro. É porque o coração dele é cheio de ídolos que foram defendidos, protegidos pela língua. Aí Davi diz: por causa do seu coração que viveu amolando sua língua, Deus o destruirá de uma vez por todas. Deus tirará você da sua casa e arrancará você da terra dos vivos. O que o linguarudo mais deseja? Viver, desfrutar do que tem, garantir sua felicidade. E aí Davi vem e diz: lê do engano, porque Deus vai destruir você de uma vez por todas. Ele vai tirar você da sua casa, do seu conforto, e Ele vai arrancar você da terra dos vivos. O homem morre pela língua. Mas Davi aprendeu outra coisa, ele aprendeu o que está no verso 6. A forma como Deus julga o homem pela língua deve servir para o justo como exortação. Ele diz assim: os justos verão o ímpio morrer pela língua, os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros, vejam o que acontece àqueles que se exaltam, àqueles que se autopromovem, àqueles que usam a língua para se garantirem. Veja o que acontece com eles que não fazem de Deus sua fortaleza. Está vendo Davi de novo mostrando o coração do linguarudo? O coração do linguarudo é achar que quem defende ele é a língua dele, e quando na verdade quem defende o justo é Deus. Deus é a fortaleza dos justos. Por isso Paulo vai dizer, citando textos do Antigo Testamento: olha, a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Ele nos protege, não é minha língua. Porque quando eu começo a usar minha língua para me defender, sabe o que eu estou dizendo? Deus, o Senhor não sabe me defender. Deus, eu não preciso do Senhor. Deus, dá licença, de mim cuido eu. Veja a seriedade. E aí Davi diz ainda no verso 7, esses linguarudos confiam em suas muitas riquezas e se refugiam, está vendo? Se refugiam na maldade deles, se refugiam naquele coração de autopromoção, de autopiedade, se refugiam e a língua está lá, se afiando para se defender. E vem Davi e diz: tolo, você vai morrer pela língua. Vai morrer pela língua porque a língua terá mostrado a quem de fato seu coração é fiel. Se o seu coração é fiel à sua glória, à sua reputação, a sua língua será usada para destruir. Mas se o seu coração encontrou abrigo no Senhor e em Deus e vive para a glória dEle, sua língua será temperada com sal. Gente, Provérbios 17, 20, Salomão diz: o coração perverso não prospera.
A língua mentirosa se mete em dificuldades. O mesmo versículo, que relação há com coração perverso e língua mentirosa? O que nós já dissemos, a língua mentirosa se afia no coração perverso. E ele diz, o que a língua tenta fazer é ver prosperar seus desejos, mas quem segue esse caminho não prosperará. O homem morre pela língua. E isso tem que nos fazer temer. Jesus diz assim, Mateus 12, 36 a 37, eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas, dizendo aos fariseus, de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Por que nossas palavras são tão sérias? Porque elas revelam o coração. Nossas palavras terão revelado a fonte de nossos prazeres, a lealdade do nosso coração, o Deus a quem servimos nesta vida. O homem morre ou vive pela língua. E a última coisa, para terminar. Davi aprendeu que quem controla a língua terá vida longa. Quem controla a língua terá vida longa. Salomão era o mestre da sabedoria no Antigo Testamento. Em Provérbios 13, 3, ele diz, quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Então deixa eu terminar perguntando o seguinte, te dando a resposta. Se o homem morre pela língua, como é que a gente pode controlar a língua para ter vida longa? Olha o que diz os dois últimos versos do Salmo 52. Davi diz assim, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é plantar sua vida em Cristo. Davi diz assim no verso 8, eu não vou morrer pela língua, pelo contrário, eu porém sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Eu vou me refugiar em Deus, em Cristo, na casa de Deus. Não queira se refugiar em seus argumentos. Refugie-se em Cristo. Aí Davi diz mais, não basta me refugiar em Cristo, eu tenho que sugar vida de Cristo. Olha o que diz ainda o verso 8. Sempre confiarei no amor de Deus. Sempre eu vou sugar vida do amor de Deus em Cristo. Eu vou sugar vida de Cristo. Eu vou fazer com que minha vida seja a vida de Cristo. Pela fé. Aí Davi continua, verso 9. Você tem que aprender a achar o seu prazer no louvor e na glória de Deus em Cristo. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Eu vou aprender a te louvar. Minha língua será para o seu louvor e não para a morte, como diz Tiago. E a última coisa. Eu vou buscar refúgio na comunhão fortalecedora de Deus, na igreja de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste, confiarei em teu nome, na presença de teu povo fiel. Gente, Davi está dizendo da importância de vivermos numa comunhão que nos fortaleça e nos encoraja e nos ajude a nunca mais querer afiar a língua no coração. Eu já vi isso acontecer demais em igreja. Amigos que se tornam amigos no meio da igreja, por falarem da igreja, nutrem sua amizade falando da igreja, falando dos líderes, falando dos outros, por exemplo. E aí quando as coisas entram no eixo, voltam ao normal, e esse assunto que os unia era falar dos outros, um olha para o outro e descobre que não são amigos, nunca foram. A amizade acaba e eles se estranham e falam, poxa, por que a gente não
Isso é muito comum, não só em igreja, em empresa, em famílias. As pessoas que se unem numa comunhão, tipo fariseus e herodianos, se unem em torno, porque comunhão é isso, comunhão é compartilhar algo em comum. E se o que une você, seja onde for, o que é comum entre você e aquele ou aquela que você julga ser amigo ou amiga, se o que une você é a maldade do coração que afia a língua, sai fora. Porque o tipo de comunhão que nós precisamos é a comunhão que nos faz, como Davi conclui o Salmo dizendo, nos faz confiar no bom nome de Deus. E isso nós desfrutamos na presença do povo de Deus. Gente, só assim, em Cristo, recebendo a vida de Cristo, regozijando-se em Cristo, a gente vai conseguir, e buscando fortalecimento na comunhão do povo de Cristo, a gente vai conseguir transformar o coração de pedra de amolar a língua em um receptor de graça e fonte de graça, que fará com que a minha palavra seja agradável, temperada com sal, e teremos sabedoria para responder a cada um como convém. Então, 2 perguntas e eu encerro. O que a sua língua revela sobre o seu coração? Sabe como é que você pode descobrir isso? Comece a ouvir suas próprias palavras. Ouça o que você diz. Ouça o que você diz para você mesmo ou para alguém. Ouça, aprenda a ouvir. Aprenda a se ouvir. A língua revela o coração. E a última pergunta, como é que você usa a sua língua? Não morra pela língua. Seja o Senhor não só o seu modelo, mas principalmente a vida. Eu pensei que eu teria tempo, não terei, mas eu vou te dar o versículo como tarefa de casa. Anote aí, 1 de Pedro 2, de 21 a 25. 1 de Pedro 2, de 21 a 25. 1 de Pedro 2, de 21 a 25, ensina para a gente como não morrer pela língua. E ensina para a gente que a gente tem que morrer para o pecado e viver para a justiça. Que Deus nos abençoe. Que nenhum de nós morra pela língua. Que possamos morrer para o pecado e viver para a justiça. Amém.